Boa noite. Em parceria FEComércio, Sesc, Senac Mato Grosso, com a TBO, trazem para vocês o programa Arsenal e Comércio. A FEComércio é uma entidade que coordena o Serviço Social do Comércio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial aqui no Mato Grosso, que são mantidos pelos empresários do comércio. A gente abre o programa de hoje explicando um pouquinho de como essas entidades funcionam, antes de a gente entrar no nosso lazer, na cultura e na discussão toda que esse programa pretende trazer todas as semanas para os telespectadores da TBO do Mato Grosso. Então, como eu disse, os empresários do comércio mensalmente fazem sua contribuição para manter o Sesc e o Senac. O Sesc atua com saúde, educação, lazer, assistência e cultura voltadas para a família do comércio. E o Senac, por sua vez, responde pela aprendizagem comercial. É o treinamento, a educação e o aprimoramento das pessoas que trabalham no comércio. Agora, em parceria com a TBO, nós vamos levar a vocês o programa Arsenal e Comércio. Semanalmente, traz a discussão, traz aqui para a nossa sala de visitas um pouco de música, um pouco de empresários que vão falar sobre suas atividades, muita inovação, muitas ideias e uma discussão a respeito de como anda o comércio no país, o comércio no Mato Grosso e o que pode ser feito pelo funcionário e pelo empresário que atua no comércio para melhorar a sociedade matogrossense, a sociedade cuiabana. Essa é uma missão do Sesc, do Senac, da FEComércio Mato Grosso e agora encampada também pela TBO, que atinge todo o Mato Grosso e vai levar para todos os nossos telespectadores essa grande missão. Para a gente começar o nosso primeiro programa em conjunto com a TV Brasil Oeste, a Rede Brasil Oeste de Comunicação, que todos conhecem muito bem como TBO, canal 8.1, vamos falar de inovação. Nós vamos trazer aqui um convidado que vai se sentar nessa cadeira e vai falar conosco sobre inovação. Nós vamos entender o que é o processo de inovação, como ele pode ser aplicado em todas as áreas, na sua vida particular também. Porque todo mundo fala em inovação, fala em criar grandes ideias, fala em ganhar muito dinheiro ou gastar dinheiro com a inovação. E o nosso convidado hoje é alguém que vive isso, apesar de pouca idade, grande experiência. O nosso músico de hoje é alguém que vive inovação. Então será um programa, como lançamento, é um programa inovador, mas nós vamos tratar da inovação neste programa. Para nós, eu repito para vocês, é um grande prazer ter a permissão de cada um dos telespectadores para entrar na sua sala, levar a nossa sala de visitas, os nossos convidados e, principalmente, levar um pouco do Sesc e do Senac através do Arsenal e Comércio até vocês. Conforme a gente for evoluindo nos programas, vocês vão conhecendo um pouco mais sobre a missão dessas duas instituições, a coordenação feita pela FEComércio, a orientação do nosso presidente e, principalmente, o movimento em conjunto com a TBO para que isso possa chegar até vocês de uma forma muito tranquila, muito alegre e que todos nós tenhamos uma noite muito gostosa, repleta de novidades sempre e também, principalmente, através dos nossos sites, das nossas páginas da internet e dos contatos da TBO, vocês todos possam participar desse programa, sugerindo novas entrevistas, sugerindo perguntas e questões nos próximos programas. A gente se vê em seguida, logo após o intervalo comercial.
de mim é íntimo. Um sopro, canto, as palavras loucas ganham mundo. Vão, o que há de mim não físico. São partes minhas soltas, vivas, longe do meu corpo. Arsenal e Comércio está de volta para os telespectadores da TBO. Conde Doxerstein dizia o seguinte, é um estadista sueco, e ele escreveu no seu livro Pensamentos a respeito da perda de tempo, que ele diz ser a pior e mais irreparável de todas as coisas, só que é a menos percebida pelas pessoas. Nós vamos receber o nosso convidado aqui hoje para falar de startup, de velocidade e de aceleração nas transformações e nas novidades possíveis para melhorar as entregas e o tempo dessas entregas para a sociedade. A gente recebe aqui hoje Lucas Bernardino, especialista em inovação. Lucas, prazer ter você aqui. Boa noite, Rissato. Vamos sentar e bater um grande papo na nossa sala de visitas hoje. Lucas, antes da gente começar, eu só queria contar para o nosso telespectador um pouquinho do que você faz e depois você conta o resto para nós. A gente trouxe o Lucas porque agora, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, Mato Grosso recebe o Startup Weekend. Startup Weekend é o maior evento de inovação do mundo. Ele acontece em mais de 150 países. O Brasil, este ano, está promovendo este evento aqui no Mato Grosso e o coordenador e organizador disso aí é Lucas Bernardino, que parece ser um rapaz muito novo ainda, mas a experiência que você tem nisso aí é muito grande, não é, Lucas? Muito boa noite, Rissato. Muito boa noite a todos que estão acompanhando o programa. O Startup Weekend é o maior evento de startups do mundo. Já acontece há mais de 10 anos, em mais de 150 países, em todos os continentes. E é um grande evento, muito mais que um evento para criar startups, mas uma grande oportunidade para inovar, para empreender, para criar conexões com pessoas que no dia a dia você não vai ter o contato com especialistas de mercado, de áreas específicas, seja designers, desenvolvedores, pessoas de negócios. É uma grande oportunidade para tirar a sua ideia do papel e realmente criar um novo negócio. Perfeito, Lucas. Então, só para ficar registrado para todos vocês, não é um evento exclusivo de tecnologia, não é nada mirabolante ou algo muito complexo, não. A situação que existe dentro de um evento desse é se poder evoluir com alguma ideia qualquer, alguma boa ideia, tá? Ele vai acontecer, anota aí na sua agenda, dias 5, 6 e 7 de novembro, no Shopping Estação, que vai ser tomado por inovadores, e você pode procurar mais informações ainda ou pode usar o apoio que nós estaremos dando lá no Estação através do Sesc Estação, que é a loja do Sesc que fica lá dentro do Shopping Estação também. Tá? Lucas, vamos falar mais um pouco de inovação, vamos falar muito disso aí essa noite, tá? Porque as pessoas, quando a gente começa a falar em inovação, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, tecnologia. Inovação é só tecnologia? Claro que não. Quando nós pegamos a palavra inovação, é agir para a ação, agir para algo novo. Então, o que é esse agir para algo novo? É você fazer algo que, se a gente pega um comércio, uma loja, um pequeno comércio, é você fazer algo que vai gerar engajamento para o seu público-alvo, que você vai oferecer, que vai agregar valor para o seu público-alvo. Você já está fazendo inovação. Então, se tem a ideia que a inovação são os unicórnios. Hoje nós temos 21 unicórnios brasileiros, podemos falar um pouco mais sobre isso, mas muitos desses unicórnios trabalham com tecnologia sim, com plataformas digitais,
Mas o pequeno comércio não precisa necessariamente utilizar, claro que a tecnologia é muito importante, nós estamos convivendo com ela lado a lado diariamente, ela é essencial, mas a inovação é muito mais que o uso da tecnologia e ela sempre existiu antes da internet, antes da tecnologia. Então, quando nós pegamos primeira, segunda revolução industrial, não tinha nenhum tipo de internet ou tecnologia como nós temos hoje de conectividade, mas já existia inovação, já existia as pessoas trabalhando por algo novo para agregar valor e para oferecer coisas novas para a sociedade. Então isso sempre existiu desde os primórdios. Mas hoje em dia, realmente, por conta do advento da conectividade, se fala muito tecnologia associada à inovação, inovação à tecnologia, como se fosse uma única coisa, mas elas podem caminhar juntas, mas a inovação é muito mais que isso. A gente brincava muito uma época, né? Eu dava aula em faculdade e quando a gente falava de inovação, a gente insistia que era a questão de melhorar as coisas. E tinha uma piadinha muito cretina que a gente fazia, né? A gente dizia o seguinte: alguém inventou o limpador de para-brisas e aí depois inovaram colocando ele para o lado de fora do carro, né? Então, a inovação, na verdade, ela não é inventar algo totalmente disruptivo, totalmente novo, fantástico, não. É melhorar, às vezes, o básico, né? É uma coisa muito simples, que alguém achou que aquilo estava atrapalhando o dia a dia e por um movimento muito simples, muito básico, conseguiu melhorar. Isso é inovação. Ajuda as pessoas a viver melhor, o comércio, por exemplo, a vender muito mais, que é o caso do Startup Weekend agora, né, deste ano. Startup Weekend Retail, ele é voltado totalmente para o varejo, para empresas que possam acelerar vendas, acelerar o comércio, não é? Mas de uma forma inteligente, rápida, simples e que nem sempre precisa envolver tecnologia, né? Perfeito a sua colocação, Rissato. Quando nós falamos de inovação, existem alguns tipos de inovação e existe uma diferença primordial entre inovação e invenção. Quando nós entramos aí em questões de propriedade intelectual, de invenção e inovação, nós temos a invenção como uma criação intelectual e temos a inovação como algo que pega essa criação intelectual e transforma em algo comercial, algo que vai trazer retorno financeiro. E as pessoas falam, eu inventei algo, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não necessariamente a sua invenção vai ser uma inovação. Existe uma diferença e nem toda inovação vai ser uma invenção, vai ser uma melhoria também. Isso acontece muito. Melhorias, então o celular vem passando por processos de melhorias, então se a gente pega várias ferramentas, utensílios domésticos são melhorias, são inovações e também temos grandes invenções, mas se a gente olha num INPI ou qualquer outra plataforma que tenha patentes, você vê que a maioria daquelas patentes, elas não se tornaram inovações. Elas foram criadas, são invenções, mas elas não conseguiram ser comerciais, chegar ao público de fato. Então existe uma diferença entre invenção e inovação. E inovação a gente pode falar tanto inovação incremental, de melhoria, inovação de marketing, inovação corporativa, inovação pública dentro de setores públicos, de governo. Então existe a inovação, ela permeia vários meios, todos os meios possíveis, porque sempre há oportunidade de agir para o novo, de fazer algo melhor cada vez mais. Perfeito. É aquilo que eu falei para vocês, não se enganem com essa aparência de jovem, né? A experiência do Lucas é muito grande, tá? E isso aí eu acho que é o que traz para nós aqui um pouco de luz sobre a inovação. Nós estamos tendo hoje uma aula sobre conceitos inovadores, né? O Brasil, Lucas, na visão de quem está há tanto tempo, né? Porque a gente tem que abrir um parênteses aqui para que as pessoas saibam, você está dentro de sala de aula, inclusive, né? Você trabalha como professor dentro de sala de aula, com conceitos de inovação, de tecnologia e muito mais, tá? Como é que o Brasil é visto lá fora
com relação à inovação? Porque a gente fala que o brasileiro é super criativo e tal, ele inventa com um pedacinho de arame e chicletes, ele faz um monte de coisa, mas isso aí funciona do ponto de vista mais técnico, como inovador também? Isso aí é uma característica nossa que nos ajuda a ser mais inovadores que outros países, ou é só folclore? O brasileiro, de fato, é considerado um criativo nato, isso o mundo reconhece, mas ser criativo, ter uma boa ideia, não vale nada. É preciso trabalhar em cima dessa ideia, tirar ela do papel. Isso é algo que nós falamos muito nos eventos de inovação, em Startup Weekend. A sua ideia não vale nada. Muitas pessoas ficam com receio até de contar as próprias ideias. Ah, você vai roubar a minha ideia. Mas a sua ideia está valendo o quê? Absolutamente nada, porque você não colocou em prática. Então, você só valida a sua ideia, você só tem um negócio depois que você tira do papel. E quando nós olhamos essa perspectiva de mundo em relação ao Brasil, vem melhorando muito, principalmente pelos nossos resultados. Quando nós falamos de startup, esse ano nós já estamos com 21 unicórnios. Unicórnio é quando uma startup ela chega a um valor de mercado superior a $1 bilhão. Isso é o que eu queria voltar, né, para que as pessoas, quem está no dia a dia, está acostumado a ouvir o unicórnio, mas aí quem não é, vamos dizer, tão ligado assim à inovação e às startups, unicórnio, peraí, mas agora nós vamos falar de lendas, como é que é? Não, né, justamente, unicórnios são as que deram realmente certo, que passaram já do ponto de início, né, e estão consolidadas, têm investidores internacionais grandes botando dinheiro em cima, né? Isso mesmo. Então, um unicórnio é quando essa startup, essa empresa, ela atinge um valor de mercado superior a $1 bilhão. E hoje no Brasil nós temos cerca de 21 unicórnios. Aí nós podemos citar de fintech, Nubank, PagSeguro, Stone Pagamentos, C6 Bank, Credita, são alguns exemplos. Educação, temos também a Arco Educação, temos Madeira, que entrou esse ano, voltado para bens, utensílios domésticos de casa, chegou em fevereiro a $1 bilhão. Então nós temos 21, mas dentro de um espectro, segundo a Associação Brasileira de Startups, de mais de 13 mil startups até 2020 no Brasil. Então é um número muito pequeno ainda. Ótimo. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos em seguida, porque essa conversa vai muito longe e ela está ficando bilionária. Nos vemos em seguida. Quando o ar secou, o andar fluiu, o piso passeou, recortou o frio, gelo evaporou, presente tardio, nenhum olho distingue a cor do tempo que não viu. Leves os planetas ao chorar os rios, terremotas terras, lugares vazios, plantas furam o chão, umidade cio, toda a relva é relevante, vales cavam montes com um fio. Eu vi quando a lua derreteu, quando a rua silenciou, para ouvir as gotas mórbidas do céu. Eu vi quando o dia se esqueceu, quando a escuridão ficou, dando um só tom à arte do pincel. Arsenal e Comércio, de volta. Agora, nesse bloco, eu venho para o outro lado da sala conversar um pouquinho com o nosso músico de hoje. Eu falei para vocês que seria um programa diferente, um programa com muita inovação. E aí, para poder fazer isso, a surpresa também é o músico. André Coruja, quem nos acompanha hoje. André, muito obrigado por estar conosco aqui. E o André só está aqui hoje porque, muito mais do que músico, ele também é inovador.
Vamos conversar um pouquinho, primeiro sobre o André, né? Conta um pouco da sua história, que você percorreu o mundo já com a música, fez mestrado fora do país, voltou para cá, a Europa ficou pequena para você, trabalhou com vários estilos musicais. Conta um pouquinho do André enquanto músico, enquanto percorrendo caminhos lá fora e agora voltando para cá, e depois a gente fala sobre o seu trabalho com inovação. Muito bem, Rissato, muito obrigado. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, sim, tem uma história, uma trajetória que envolve muito deslocamento, passagem por vários lugares, passagem por diversos gêneros musicais também, mas a profissão de músico, evidentemente, de artista, não é das que tem os parâmetros mais fáceis para se estabelecer, e a gente precisa fazer muito mais coisa do que, no meu caso, né, que toco violão e canto, tem muito mais coisa além desse momento em que eu estou aqui com o violão na mão, que eu estou com o microfone e estou cantando as canções que eu faço. Da mesma maneira que a gente pode pensar que cada artista é um empreendedor, e nós temos tantas outras questões ligadas à gestão, à comunicação e outros fatores para cuidar, e isso faz parte, né? Não, a gente faz tudo isso porque a gente quer tocar, quer fazer música, quer chegar às pessoas. E vocês falaram muito de dois temas que fazem parte da minha vida desde sempre. Um deles é a inovação, de fato, e o outro são as piadas cretinas, que eu faço bastante também, e a inovação também, de certa forma. Mas isso é parte do trabalho criativo e inovador. Exatamente. Né? O que a gente tem dito muito, né, no dia a dia, você é obrigado a trabalhar com gestão, com foco no negócio, a ser efetivo e sustentável. Mas isso nem sempre é divertido. Divertido é fazer o que a gente gosta. Mas para poder fazer o que a gente gosta, você tem que ter muita gestão, principalmente gestão de tempo, gestão de negócios, né? E aí é como você falou, eu adoro piadas cretinas, mas eu não posso fazer isso o tempo todo, sim, até porque eu ia passar fome se fosse tentar viver de humor, né? Eu não sou um cara engraçado, né? Então o que eu sei fazer é gestão. A hora que dá tempo, a gente brinca, a gente se diverte. E você, enquanto artista, a gente sabe que a vida do artista, claro que é estar com o público, é estar se divertindo, fazendo o que gosta, mas alguém tem que cuidar das contas, porque elas chegam, né? Sim, e na verdade os artistas têm cada vez mais se dado conta de que precisam disso, porque houve um modelo que se estabeleceu, que é a ideia de que alguém vai cuidar disso para o artista, né? De que é uma empresária, talvez em outro momento em que a comunicação na parte da música dependia muito mais das rádios e dos grandes veículos de comunicação, evidentemente havia mais figuras nesse processo todo. Mas como hoje a nossa comunicação depende basicamente pelo menos do princípio, de nós mesmos, por causa das redes sociais e tudo mais, o artista tem que tomar conta de todos esses processos, sabe? Tem que ser multitarefa, e acho que a pandemia também evidenciou bastante tudo, sim, isso, porque nós ficamos limitados encerrados mesmo dentro de casa no primeiro momento, sem podermos fazer aquilo que nos punha em contato com o público, que era evidentemente tocar, fazer shows e tudo mais. E nós precisamos, muitos de nós, acender esse alerta de que era preciso mudar alguma coisa, havia essa necessidade, e evidentemente com todas essas formações que passaram a acontecer online, ou que a gente passou a se dar conta de que existem, esses processos todos, acho que atingiram muitos artistas que antes não se preocupavam com tudo isso, com questões ligadas à gestão, à comunicação do seu próprio negócio, já que elas não estavam mais diante do público fazendo show como estavam acostumadas, pegando cachê no final desse show. O que a gente costuma dizer sempre, né? Os grandes desafios promovem a inovação, né? E foi o que aconteceu. A gente comentou muito sobre isso em todos os momentos que foram possíveis. A pandemia foi terrível, a dor foi incrível, e ela perdura até hoje, né? E a gente sofre com isso, né? Sofre com todos aqueles, se sensibiliza com todos aqueles que tiveram grandes perdas. Mas o processo de inovação que ela promoveu foi fantástico. Os artistas eram grandes menestréis, né? Que desde o princípio sempre foram para a rua para alegrar a população. De um dia para o outro você não podia mais ir para a rua. A população não estava na rua,
né? O seu público não vinha mais até você. E aí vocês tiveram que inovar. E é onde a grande maioria dos artistas passou a entender isso que você colocou. A gestão passou a ser feita por ele mesmo. Ele teve que criar novas formas de se comunicar, né? Teve que aprender. Tanta gente que não sabia o que era usar um Spotify ou qualquer outro programa para divulgar o seu trabalho, né? Sim, no ano passado, em abril, foi bem no início da pandemia, Raoni Vilas Boas, que é um compositor de Cáceres, da banda Mormaço Severino, e eu nos juntamos a outros 70 artistas da música de Mato Grosso e promovemos a primeira edição do Spiel Festival, que não era só apresentação musical. Claro que isso é o que mais aparecia, mas nós tínhamos também tudo em live de Instagram. Nós tínhamos também umas lives de formação para os artistas que nunca tinham feito uma apresentação online, né, usando o seu próprio celular. Fizemos vídeos, fizemos lives de madrugada só com eles, assim, quando não tinha muito público, para testar, para que eles pudessem começar a se empoderar desse tipo de tecnologia, né, que para a minha geração, por exemplo, e para as pessoas mais jovens é muito comum, mas para outros artistas de uma outra geração isso já é muito mais incomum, não estavam tão habituados a mexer tanto no celular e se comunicar com as pessoas dessa forma. Então, na primeira edição do Spiel Festival nós fizemos isso. E já na segunda edição cresceu tanto, que foi em setembro e outubro do ano passado, um festival só de artistas de Mato Grosso, com 188 lives, 188 artistas, e não só da música, dessa vez de outras linguagens artísticas também se somaram a nós, e também representantes de empresas do Rio, São Paulo, distribuidoras, pessoal que trabalha com direitos autorais também se somaram ao Spiel Festival. E nós tivemos todas essas lives também formativas e artísticas de Mato Grosso para o público de Mato Grosso e, quiçá, para outros lugares também, já que nós estávamos na rede. André, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para o lado de lá da sala e a gente continua esse papo de inovação, que aí eu vou usar um pouco também da experiência do Lucas para vocês poderem trocar mais um pouco de ideias. Beleza, a gente vai conversar. Toca um pouquinho para a gente enquanto eu vou para lá. Pode deixar, vamos lá. Eu já tinha dito que o mundo em volta tem tantos centros, tantos núcleos, que não dá pra pensar que o seu é o meio de tudo isso. Alguém tem que voar com as casas e as vacas no furacão. Lucas, alguém tem que voar com as vacas e as casas no furacão. E você comentava que até acompanha um pouco desse trabalho do André na inovação. Como é que você, um cara tão técnico, né, voltado para a inovação, para as startups, aonde você vê esse trabalho inovador do artista? Como é que vocês veem isso? E eu queria que vocês trocassem um pouco de ideias para o nosso telespectador entender que tudo é possível com a inovação, né? A inovação não limita a um conhecimento específico, não. Qualquer um é inovador, né? Sem dúvidas, a inovação ela permeia várias áreas, várias frentes. A gente pode falar de inovação de produto, de serviço, de processos. No meio artístico, hoje uma das principais referências em inovação, o André sem dúvidas vai concordar, é a cantora Anitta. Então, é uma mulher que trabalha a sua própria carreira, gerencia a sua carreira muito bem, alavancando voos internacionais. Aí não estamos discutindo estilo musical, sim, mas o gerenciamento que ela faz da própria carreira, que é fenomenal, e ela está inovando no meio artístico. Inclusive, recentemente foi convidada e tomou posse na cadeira do Nubank. Exatamente. Como consultora de um unicórnio brasileiro, de uma fintech. Extremamente técnica, vamos dizer assim, trabalha no meio financeiro, né? E aí um artista está na cadeira do conselho. E aí, André, dá para tocar um negócio desse? Olha, não seria o meu caso, não, mas é um bom exemplo e uma boa inspiração. A Anitta, bom, como todo e qualquer artista, ela é uma pessoa com a característica de ter um perfil criativo, evidentemente. E aí a inovação de quem é criador do campo artístico são as composições, no caso dos músicos, são as criações artísticas, as pinturas, esculturas e tudo mais.
Isso é inovador, porque nós damos formas novas a coisas que já existem, né? As palavras estão aí, os sons estão aí, os timbres dos instrumentos estão aí, mas cada compositor e cada músico rearranja isso a seu modo, o que já é um certo modelo de inovação, mas dentro do campo artístico. Quando a gente vai chegar às pessoas, não só para tocá-las com a música, mas também para tocá-las, para consumirem o nosso negócio, aí a gente também tem que pensar em inovar do ponto de vista da comunicação, da gestão, e a Anitta tem sido um exemplo que, por exemplo, todos os cursos de música e negócios, as palestras e essas coisas que têm sido trocas online, sobretudo nos últimos tempos, sempre citam a Anitta, sempre citam o último lançamento dela, vocês viram o que ela fez e tal. Porque nos bastidores, aquilo que não aparece, sabe qual foi o modelo de negócio que ela usou? Então, a Anitta é realmente um exemplo e, na medida do possível, dentro daquilo que a gente pode implementar, eu acho que muitos artistas têm se inspirado. É muito complicado, sem equipe, evidentemente, ela tem uma equipe de mais de 80 pessoas fixas, mas é muito difícil a gente poder implantar todos os modelos que ela implanta, obviamente. Mas serve de exemplo, sem dúvida, e aquele pouquinho que a gente vai fazendo pela gente, dentro do nosso pequeno espectro, já faz alguma diferença e a gente vai caminhando pouco a pouco. É um ótimo exemplo, sem dúvida. Como disse o Lucas, independente do gênero musical, o que a gente olha, né, e chama a atenção é o modelo de negócios utilizado. A gente vai para um novo intervalo comercial e volta em seguida, onde eu quero discutir mais um pouquinho, Lucas, em como a gente aplicar a inovação nos modelos de negócio já tradicionais, principalmente do comércio, né, nos pequenos negócios e tudo mais, que são coisas simples às vezes, e aonde as pessoas, os comerciantes, os empresários do comércio de bens, serviços e turismo, podem procurar apoio para ideias inovadoras. A gente volta em seguida e aí a palavra fica com você, Lucas, tá bom? Vamos lá. Pantanal, sequidão, sepulcral, enterrada acima do chão, deu sinal o clarão terminal, indefesos morrem em vão. Eu não sei o que esperar do ar, que infla a gente por dentro, mas não nos permite voar, como um peixe que enche o peito de mar, e nada pelo sempre sem se preocupar em cair, cair, cair. Voltamos com Arsenal e Comércio. O programa de hoje fala de inovação, fala de novidades, fala de como fazer isso aí e de como é possível, principalmente, né, trabalhar a novidade, trabalhar novos conceitos de uma forma simples, porque o grande objetivo de tudo isso é tornar a vida melhor, tornar as pessoas mais felizes. Seja através da música, com ações inovadoras, como o André colocou para nós, ou principalmente com uma atividade bem voltada para a novidade, para a inovação, para a melhoria, como o Lucas tem contado até agora para nós. Então, Lucas, vamos falar mais um pouquinho dos unicórnios, que chama a atenção. As pessoas não têm essa noção, né, no dia a dia. Ninguém consegue imaginar que nós temos no Brasil pelo menos 21 empresas que valem mais de 1 bilhão, não é? E estão aí no mercado, empresas novas, recém-criadas, de gente muito nova, tá? O próprio Nubank ou C6, que são grandes fintechs, que todo mundo acha que veio alguma ideia de fora, ou é um banco multinacional que criou isso aí. Isso aí foi criado quase que na garagem, né, de uma casa. Exatamente, Rissato. Mas são empresas que estão no nosso dia a dia, de alguma forma. As pessoas, elas não sabem
o valor de mercado dessas empresas, não conhecem o conceito unicórnio, que elas são startups, mas elas estão no nosso dia a dia quando você faz uma transação que utiliza o PagSeguro, por exemplo, quando você tem uma conta Nubank e utiliza o cartão de crédito ou débito ou faz um Pix, quando você utiliza a Stone Pagamentos, uma maquininha de cartão da Stone Pagamentos, então você está tendo contato diariamente com esses unicórnios. Então, quando vou fazer um aluguel de um apartamento, vou no quinto andar, que é um unicórnio brasileiro, vou vender ou reformar o meu apartamento, temos também fintechs, né, ou temos também startups voltadas para isso também. Então, Log, que é para pequenos transportes, né, logísticos, também é um unicórnio. Então, essas empresas, elas estão no nosso dia a dia e nós nem percebemos e nem entendemos, muitas vezes, o valor de mercado que elas possuem. Essa é uma outra situação que também tem chamado a atenção, né? A gente tem acompanhado, vamos dizer, com um outro olhar. Não é o olhar do público normalmente, é o valuation das startups, né? É o valor de mercado que se coloca nelas. Algo que tem preocupado, e eu acho que isso pode até ser discutido no nosso Startup Weekend também, né? Porque de repente o cara chega com a ideia lá, uma ideia legal, fantástica, vamos dizer, uma ideia de um Uber da vida, que foi um outro grande exemplo de inovação e tudo mais, né? Hoje as pessoas, não, mas o valuation deste negócio é $1 milhão. Gente, vamos com calma, né? É como você falou antes. Vamos pôr para funcionar? Vamos ver como é que é? Eu acho que esse é o mais importante. Não existe inovação sem muita transpiração. Exatamente, Rissato. E isso existe muito. Todo dia eu vejo isso, alguém falando, porque eu tenho uma ideia e ela vale R$200 mil, ela vale R$1 milhão. Mas, poxa, é uma ideia, você ainda nem está colocando em prática, você nem validou completamente a sua solução, que é algo extremamente importante, porque se você não valida o seu modelo de negócio, você não vende, você não tem cliente de fato, você tem uma suposição de público-alvo, mas você não tem de fato fidelizado ainda, comprando e gerando receita para o seu negócio. E evaluation, na verdade, esse valor de mercado é quanto o investidor está disposto a pagar pelo seu negócio, para investir nele. E também a gente vê aí Facebook, principalmente essas grandes empresas de tecnologia, que tem um valuation tão grande, um valor de mercado tão grande, na casa de bilhões, de mais de 100 bilhões de dólares, Facebook, Amazon, Apple e outras, porque já tem a credibilidade da marca. Então, a marca também agrega valor e faz com que esse valor de mercado da empresa seja tão alto. Quando nós vimos semana passada WhatsApp, Instagram e Facebook caindo, quase um dia inteiro sem essas redes sociais, o que aconteceu em 24 horas? As ações dessas empresas caíram mais de 15%. Então, o Zuckerberg perdeu aí na casa de 15 bilhões de dólares em um único dia. Isso é outra coisa que preocupa muito quando a gente fala de inovação, amarrada por demais à tecnologia, né? Foi o caos, realmente foi o caos, porque essas grandes redes sociais hoje, elas se tornaram ferramenta de negócios, né? Todo mundo foi para ela. E uma outra coisa que começa a chamar a atenção também, que eu queria ouvir um pouquinho, vamos ver o que a gente pode desenvolver nisso aí, mas tem chamado a atenção o mercado de criptomoedas, né? Muita gente não sabe nem o que é isso aí, nem como se referenciar a ele, mas ele vem vindo, vem tomando conta, e eu ouvia ainda essa semana a quantidade de grandes carteiras que têm depósitos acima de 1.000 bitcoins guardados. Pessoas, investidores, pessoa física ou eventualmente pessoa jurídica, mas tinham mais de 1.000 bitcoins para cada um deles. Um bitcoin hoje vale mais de 55, ontem chegava, ou ontem chegava
próximo dos 60 mil dólares. Então, esses caras têm, cada um deles, 60 milhões de dólares. É muito dinheiro concentrado num mecanismo totalmente desregulado, né, que nasceu para ser desregulado, e é uma ideia inovadora também. Isso vai impactar? Como é que você está tratando isso também? Tem gente te perguntando sobre isso? Tem novidade de mercado querendo olhar para isso? As fintechs, né, as tecnológicas do mercado financeiro, ou aqueles bancos tradicionais, estão preocupados com isso também ou não? Como é que você está vendo, Lucas? Sim, as criptomoedas vieram para o mercado e principalmente aqui no Brasil está no auge, mas a gente precisa olhar primeiramente a tecnologia por trás das criptomoedas, que é a tecnologia blockchain de criptografia avançada, que faz parte, aí é uma das tecnologias habilitadoras da nossa indústria 4.0, nosso mundo 4.0, que a gente chama, e é uma tecnologia poderosa que pode ser usada não só para criptomoedas, mas para outros meios e outras formas também. Mas falando especificamente das criptomoedas, vem crescendo muito o valor de mercado. Inclusive, nós temos a cripto no Brasil, que se tornou, o ano passado, um unicórnio brasileiro também. Então, com mais de 1 bilhão. Uma corretora de cripto, exato, de uma corretora de criptomoedas brasileira. Então, está nesse apogeu no país. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, e é o que eu falo muito, com o golpe. A gente vê aí recentemente muitas empresas dando golpe através das criptomoedas, que você vai enriquecer, que você precisa ter um baixo investimento e que você vai conseguir ter um retorno muito rápido. Então, não existe isso de você ter um retorno alto, tão alto em pouco tempo. As pessoas têm que tirar. Eu acho que esse é o primeiro alerta até para quem está assistindo quando a gente fala de criptomoeda, porque é isso que se vende. Você vai investir em criptomoeda e você vai ter um retorno, você vai ficar até milionário. A semana que vem. Exatamente, isso não existe. Tá? Tem que tomar muito cuidado porque tem muitas pessoas caindo em golpe. Isso vem crescendo no país, tem esquemas milionários já chegando à casa de bilhões, fazendo isso, né? Então, enganando as pessoas através da criptomoeda, mas ela de fato é uma tecnologia disruptiva. Eu acredito que tendo regulamentação no Brasil e em outros países, como já vem acontecendo em outros países, para as moedas digitais, então a gente vê principalmente países como o Japão, a China, já trabalhando com essa parte de legislativa. Usando a tecnologia que tem por Exato. trás, mas trabalhando com moeda digital. Ela é uma moeda fiduciária, né? Ela tem garantia também por trás. Isso, então essa parte de legislação já está vindo para as moedas digitais e isso com certeza vai agregar muito. O próprio Zuckerberg tem investido nisso, nas moedas digitais, e tem tudo para crescer e para alavancar o mercado e é o futuro. Se me perguntar se eu tenho dinheiro no bolso, eu não tenho. É tudo no cartão. Tem meses que eu não vou ao banco sacar porque eu acho um saco. Então, veio realmente para ficar, e principalmente com esse perfil dessa nova geração que está vindo para o mercado, ser socialmente ativa economicamente. Então, uma outra mentalidade e com certeza vai se consolidar cada vez mais esse tipo de tecnologia. Rapidinho para a gente encerrar esse bloco, Lucas. A gente fala muito de tecnologia e as pessoas, às vezes, o senso comum confunde tecnologia com distração digital. Eu não considero isso como tecnologia, e não vejo um grande serviço, por exemplo, dos joguinhos. Existe, claro, uma grande indústria por trás disso, movimenta um grande comércio, mas eu não vejo isso como um grande auxílio ou uma grande evolução da sociedade. Como é que o pessoal da inovação vê tecnologia quando todo mundo acha que tecnologia é um joguinho de celular, é alguma coisa assim, uma distração para as crianças? Isso ajuda ou atrapalha a inovação, o pensamento inovador? A resposta para isso é depende. Depende a dose. Então, a dose é que faz o veneno. Perfeito. Se nós temos aí os jogos
para a criança. Nós temos diversas plataformas que trabalham, inclusive uma startup matogrossense, que é o nosso case de sucesso hoje no Mato Grosso, que é a Estuda.com, que tem mais de 8 milhões de inscritos na plataforma deles, trabalha com gamificação para você poder estudar, se preparar para Enem, vestibulares, concursos. E quando você trabalha dessa forma, nós temos o Geek Game também, que trabalha, é uma plataforma educacional que utiliza da gamificação para o estudo interativo. Isso faz total sentido, porque você está utilizando a gamificação para um fim específico, até para uma terapia. Isso pode ser utilizado para quem tem autismo ou algum outro tipo de necessidade específica, mas quando nós falamos de crianças, principalmente agora na pandemia, que isso aumentou muito, em casa, que tem a televisão 24 horas, tem jogos 24 horas e só ficam em frente à tela, isso realmente não é bom, causa riscos à saúde, até na saúde mental, mas intelectual também. Porque a interação é muito importante e outras formas de se relacionar também são essenciais para o desenvolvimento cognitivo. Ótimo, eu acho que fica aí a dica também, né? Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Quando somos pequenos, temos medo do escuro, do colega mais forte, do homem mau, de fantasmas e monstros, mas há sempre alguém para dizer: não temas. E agora eu sou do mar, não há parede pra se esconder. Eu vejo a lua de qualquer lugar. Já sei nadar e não sou nada, nada. Estamos no nosso último bloco de Arsenal e Comércio. A gente quer deixar aqui o agradecimento a todos que acompanharam o programa, lembrar que toda semana temos um encontro marcado com um novo convidado na nossa sala de visitas aqui, para falar um pouco do comércio, para falar um pouco da inovação, trazer um pouco mais de arte, cultura, diversão para todos os telespectadores da TBO. Esperamos que todos tenham gostado desse programa. Interajam conosco através das nossas redes sociais. Fica realmente o agradecimento a cada um dos telespectadores que nos acompanha e principalmente aos nossos convidados. E aí eu faço questão de deixar aqui ainda a lembrança de que dias 5, 6 e 7 estaremos presentes, tanto o Lucas quanto eu, mentoreando o Startup Weekend aqui do Brasil, que acontece no Mato Grosso. Como a gente falou no início, o maior evento de startups do mundo. Teremos o prazer de representar o Brasil com o Mato Grosso, aqui em Cuiabá, no Shopping Estação, dias 5, 6 e 7 de novembro. A gente encontra vocês lá, mas eu espero você semana que vem no Arsenal e Comércio. E a gente encerra o programa com mais um pouco de música do André Coruja. Por favor, André. Poucas coisas doem mais do que dizer adeus a alguém que ainda não morreu, que vai seguir vivendo como eu. Tantas coisas pequeninas fazem bem assim, sinceras. Quando menos se espera, elas vêm. Como o cheiro da comida tem um gosto de chegada, o sabor da despedida é o que engasga.
mas o verde ainda respira, pede calma, calma. Sinto falta de uma foto nunca tirada que me mostre na cidade esverdeada. Tenho apenas uma selfie desfocada dos meus muitos pés descalços e a calçada. Só uma coisa, infelizmente, nos separa, entre o meu corpo e a terra, fazendo a estrada. São as pegadas, o chão. Poucas coisas doem mais do que dizer adeus a alguém que ainda não morreu, que vai seguir vivendo como eu. Poucas cosas duelen más que decirle adiós a alguien que no se murió, que seguirá viviendo como yo.